amigos, meus irmãos, o grande assunto, o grande objetivo do meu livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes é a volta do Cristo de Deus ao planeta que fundou por ordem de Deus. Que tudo está na Bíblia. E já fiz notar que a Bíblia só é divina na parte profética. Deus nada tem a ver com a parte humana. Os homens são sempre essa miséria que está aí. Estão procurando evoluir, mas ainda são essa tristeza ambulante que está aí. De Deus mesmo é a parte divina chamada profética. Ninguém aponta um erro numa profecia divina através dos seus grandes profetas, desde Moisés. E Moisés profetizou a vinda de Jesus. Vamos então começar pelas profecias da vinda de Jesus, conforme está no volume Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Em sua obra A Próxima Vinda de Jesus, publicada em 1946, escreveu J.A. Leite de Castro. A volta de Jesus ao mundo pela segunda vez é assunto da maior atualidade, aquele que deve ser pregado com intensidade em toda a terra para avivar a memória dos negligentes e dos que se acham afastados de Deus. O julgamento dos vivos e mortos se processará nessa vinda de Jesus, a qual será seguida do extermínio da humanidade pecadora, isto é, o fim do mundo. Como Jesus, ao anunciar sua volta, disse que a respeito desse dia ou dessa hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 32. E também já há quase 2000 anos foi feito o anúncio e o Cristo não veio. Concluem uns que Jesus não virá. Outros admitem sua volta em espírito diariamente em visita aos que morrem neste mundo. Essa falsa doutrina é destruída pelo ensino do próprio Jesus. Mas o profeta Amós nos diz: o Senhor Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Capítulo 3, versículo 7. Como a vinda de Jesus pela segunda vez corresponde ao fim do mundo, os homens devem ser avisados com alguma precisão para se prevenirem e não serem colhidos de surpresa. Como Jesus foi o inspirador dos profetas do Velho Testamento, e tendo ele dito a Amós que nada faria sem ter revelado antes o seu segredo, não poderia agora, quando falava a seus discípulos, faltar ao compromisso tomado
de revelar o segredo de sua volta, marcando-lhe um prazo limitado, dentro do qual ele voltaria com poder e majestade. Esse prazo limitado é o que Jesus menciona, dizendo a seus discípulos que os sinais seriam vistos e depois de passado algum tempo, ele voltaria, isto é, viria pela segunda vez. Giovanni Papini escreve: ninguém, diz Jesus, pode dizer o dia da sua volta. Mas se Jesus não anunciou o dia, revelou as coisas que devem acontecer antes desse dia. Estamos de pleno acordo com a opinião de Papini. A volta de Jesus será no próximo ano de 1950. Assim termina a obra do Dr. A.J. Leite de Castro, falecido há alguns anos em nosso país. Como vemos, o autor tangenciou a realidade. Em 1950, exatamente a 1º de janeiro, dia da confraternização dos povos, veio a este mundo a Legião da Boa Vontade. E a LBV é o novo nome de Jesus. Quanto aos salvos, que diz o Divino Mestre? Convém reler a oração de Jesus ao Pai, no capítulo 17 do seu Evangelho segundo São João, que eu sintetizei para as joias do bom pensamento. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, pois lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e ao Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei, consumando no mundo a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Revelei teu nome aos homens e mulheres que me deste na terra. Eram teus e os confiaste a mim, e eles estão vivendo de acordo com a tua palavra. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santíssimo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, sempre os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal.
santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creram em mim, por meio da sua pregação. Eu lhes transmito a glória que me deste, ó Pai, para que eles sejam um, como nós somos um. Pai, minha vontade é esta: onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que participem da minha glória. Irmãos legionários prestaram atenção para que se cumprisse a Escritura, isto é, a profecia da traição de Judas, que nela está. Pois que é que temos de ver em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o Apocalipse de Jesus segundo São João, porque explica o motivo pelo qual Jesus falou assim. No versículo 10 do capítulo 19, temos a chave. O testemunho do Cristo é o espírito de profecia. É que a profecia é a alma de toda a Bíblia Sagrada. Os evangelistas e os apóstolos, que aparecem como autores do Novo Testamento, sempre se referem às profecias do Velho Testamento. E o próprio Jesus, dando a palavra final no assunto, se refere às profecias do mundo todo do Antigo Testamento. Profecias que começam em Moisés. Vejam bem o que disse Jesus sobre as profecias da Bíblia. E ele se referia exclusivamente ao Velho Testamento. A Escritura não pode falhar. Ora, as profecias cumpridas à risca são a prova da origem divina da Bíblia. Daí as expressões dos autores sagrados do Novo Testamento. Como afirmou o profeta, como está escrito, para se cumprir a Escritura. O próprio Jesus disse, falando de Isaías: hoje se cumpre em mim esta profecia. Portanto, ninguém se iluda. Se a Bíblia está de pé até hoje, resistindo ao materialismo iconoclasta, é porque suas profecias se cumpriram e se cumprem completamente. Com referência a Jesus, todas, desde a forma excepcional do seu nascimento entre os homens, como já explicamos aqui. As profecias do fim do ciclo também se estão cumprindo com espantosa exatidão. Ninguém se atreve a contestar a infalibilidade de Deus na Bíblia Sagrada, claro, na parte profética. Diz velha sentença iniciática: Deus escreveu a história com antecedência e lhe deu um nome, profecia. O catolicismo e o protestantismo
não sabem explicar como Deus agiu assim, como um ditador, é que não conhecem a lei universal da reencarnação. Ora, digo eu, a chave da profecia é exatamente a reencarnação, que não é propriedade do Espiritismo, porque já era ensinada muito antes da vinda de Jesus a este mundo. Por ordem dele mesmo era ensinada. Portanto, eu lavro a minha própria sentença. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Futuro de cada criatura humana. Futuro de cada povo ou nação. A semeadura é livre porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas a colheita é obrigatória. Cada um, homem, povo ou nação, recebe os frutos bons ou maus da sua semeadura própria. Como diz Jesus no Apocalipse, a cada qual de acordo com suas obras. E é por isso que para os verdadeiros intérpretes da Bíblia, o futuro é um livro aberto. E diante dos fatos consumados, em que situação ficam aqueles que se orgulham de ignorar a Bíblia? Isso explica o desígnio divino da quarta revelação. Ora, espiritismo sem Bíblia seria um corpo sem alma. Advertiu Allan Kardec: a Bíblia está certa, errados estão aqueles que não a sabem interpretar. Os erros da Bíblia são consequência natural do estado evolutivo dos seus autores. Exemplo, Paulo de Tarso, fariseu, filho de fariseu, trouxe do judaísmo para o cristianismo ensinos que se opõem aos do próprio Jesus. Mas são erros pessoais, e nem eram erros para a maioria na época em que foram escritos. Mas essa é a parte humana da Bíblia. Deus não tem nada com isso. A LBV já esmiuçou tudo isso quando tratou de alma e espírito, espíritos de luz entre o bem e o mal, Adão e Eva, o casamento de Caim e tantas outras coisas que o materialismo dialético rejeita na sua concepção de história. Ora, tudo isso explica a necessidade das revelações progressivas, cuja finalidade, traçada pelo próprio Jesus, é corrigir, atualizar a parte humana da Bíblia Sagrada. Portanto, com todos os seus erros, de origem exclusivamente humana, a Bíblia continua certa, como demonstra a doutrina do céu da LBV. Continuaremos o estudo diário das 21 chaves, até que todos compreendam quando Jesus voltará. Que a paz de Deus esteja com todos. Deus está presente.